Boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus, e hoje estou aqui no Instagram tentando lembrar exatamente onde foi que eu deixei as minhas notas, mas eu encontro rapidinho para falar sobre a abolição da escravidão, mais especificamente no Ceará. E cadê minhas notas? Ah, tá aqui as minhas notas. E bom, gente, pra quem não sabe, isso aqui é uma live feita no Instagram, que depois vai ser publicado no meu canal do YouTube Papo com Grilo e também no meu Facebook. E o objetivo dessas lives é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. E nos últimos vídeos a gente tem falado sobre todo o processo político e todas as movimentações que levaram à abolição da escravidão. O que não é um processo simples, é um processo muito complexo e que não é fácil de se entender. Eu particularmente até agora não entendi exatamente o processo na profundidade que eu gostaria, mas um dia eu irei entender, tenho certeza. E bom, nos últimos vídeos a gente tem falado sobre as abolições nos estados do Brasil. Então eu falei sobre a abolição no Amazonas, no Rio Grande do Sul, que é um lugar que tem muito negro, e embora eles finjam que não exista negro lá e a gente finge que acredita, né? Mas o primeiro estado a abolir a escravidão foi o estado do Ceará. E eu deixei o estado do Ceará por último, porque, bom, o vídeo é meu. Então eu faço na ordem que eu quiser, simplesmente por causa disso. Mas não é só por causa disso não. Tem um motivo também. O motivo é para... Quando a gente fala da abolição no Ceará, a gente fala do primeiro estado a abolir a escravidão. Oi, Luna! E... quando a gente fala disso, então a gente fala de uma coisa que traz muito orgulho e por isso certos detalhes muito importantes para a gente entender o que foi que aconteceu são convenientemente esquecidos. E, bom, esses detalhes e todo esse jogo político fica muito claro quando a gente olha a cara de pau das pessoas dos outros estados. E a gente vê que no Ceará não foi tão diferente assim, apesar de que no Ceará tem um detalhe que diferencia, que deixa bem clara a participação popular, que é a greve dos jangadeiros. Mas antes de falarmos da greve dos jangadeiros, vamos falar da Embaúba, né, da história. Porque se você não sabe, tem uma música do Mestre Moraes que ele canta bem assim: Umbiriô, Embaúba, coronel, Umbiriô, tanto pau de qualidade, Umbiriô, Eu honestamente não tenho ideia do que o coro tá dizendo. Eu torço para um dia ter essa capacidade de compreender o que é dito. Mas eu sei que essa coisa da Embaúba Coronel, fez um vídeo já explicando isso no Instagram e que depois eu publiquei lá no TikTok, que eu não gosto. Mas essa ideia da Embaúba Coronel, o que é? A Embaúba é aquela árvore enorme, né? Uma árvore muito grande e que ela é oca por dentro, então ela é grande, mas ela só tem o tamanho mesmo, porque não dá pra fazer muita coisa com ela não. E aí, o coronel, bom, o coronel é o fazendeiro, então assim, a ideia da Embaúba Coronel é justamente essa. Isso é uma coisa que vem do jongo, que é uma coisa muito legal, que é uma árvore grande, mas que ela não serve pra nada. E além disso, é claro que não tem como deixar de ter, existe um pouco da visão de mundo africana. Porque essa metáfora de uma árvore de pau mole representar uma pessoa que é geralmente em posição de liderança, mas que não tem capacidade para tal, é uma metáfora muito comum entre povos banto, né? Então existe essa simbologia atrás da Embaúba Coronel. E no final das contas, todo mundo que está aqui metido nas sociedades abolicionistas é tudo Embaúba Coronel. É tudo gente canalha mesmo, querendo não a abolição, que não está preocupada com questões humanitárias, está preocupada só com o próprio bolso. Tanto é
que a primeira sociedade abolicionista do Ceará foi a Sociedade Abolicionista do Baturité, que foi fundada em 25 de maio de 1870. Então foi coisa assim de um ano antes da Lei do Ventre Livre. Menos de um ano, porque a Lei do Ventre Livre é de 1871, então não deve ter dado nenhum ano. E ela só iniciou as atividades em 29 de junho de 1870. Depois disso foi fundada a Sociedade Manumissora Sobralense. Manumissora, para quem não sabe, vem de manumissão, que é um outro nome para alforria. E essas duas vão ser as primeiras sociedades abolicionistas do Ceará. E todas vão ser compostas por figuras proeminentes da política. Agora, entre 1887 e 1880, a gente vai ter a seca dos 3 setes. Lá em todo o Nordeste, mas que vai impactar muito o Ceará, que na época vivia de plantação de algodão. E como não tinha algodão, né? Porque as plantações estavam tudo morrendo por causa da seca. Logo, não tinha dinheiro da venda do algodão, e tinha lá um monte de escravizado para sustentar. Os escravocratas começaram a vender os escravizados para poderem ter dinheiro. E aí, com isso, o Ceará vai se tornar um dos maiores fornecedores de escravos para o Sudeste nessa época. E aí, isso vai levar a um debate muito complexo sobre o futuro da economia do Estado. Porque se o Estado até então vivia da trabalho escravo, e agora está vivendo de vender escravos e um dia os escravos vão acabar, então como é que vai ficar a produção do Estado depois disso? E aí, gente, no meio desse debate é que a gente vai ser fundada a sociedade abolicionista chamada Sociedade Perseverança e Porvir. E o objetivo principal dessa sociedade era tratar de negócios econômicos e comerciais em proveito dos seus fundadores. E propunha-se também alforriar escravos, ou seja, a alforria dos escravos não era o mais importante. A parte humanitária não era o mais importante para essa sociedade Perseverança e Porvir. Era discutir questões econômicas e comerciais que estão justamente ligadas a essa seca dos 3 setes. Daí a gente também vê o nome Perseverança e Porvir, né? Ou seja, resistir e o que virá depois dessa resistência. E em 8 de dezembro de 1880 vai ser fundada a Sociedade Cearense Libertadora sob a presidência do João Cordeiro, que não estava nessa Sociedade Perseverança Porvir, só que muita gente que era dessa Sociedade Perseverança Porvir vai ir para a Sociedade Cearense Libertadora. Como eu vou falar muito dessa Sociedade Cearense Libertadora, essa é a que eu vou chamar de SCL, ponto, tá? Já tem sigla suficiente. E essa SCL, de início, ia ser uma sociedade feminina para discutir a questão da abolição e outras questões econômicas. Só que o projeto vai acabar se tornando muito maior e vai virar o grande guarda-chuva que reúne os abolicionistas do Ceará. E muitas pessoas que eram da Perseverança Porvir vão passar para SCL. E só que nem todo mundo, porque essa Perseverança Porvir era formada basicamente de conservadores, e os conservadores não gostavam muito dos ideais da SCL e que desejavam partir para uma luta aberta. Isso tem tudo a ver, inclusive, com a greve dos jangadeiros. E essa SCL também vai fundar um jornal quinzenal, que vai ser o Jornal Libertador, que vai servir de porta-voz para suas ações, e a primeira publicação deles vai ser em 1º de janeiro de 1881. E aí é entender que na época só tinha 4 jornais no Ceará, além do Libertador. Todos os 4 eram ligados ao governo. Então o Jornal Libertador não tinha dinheiro para ter uma tipografia própria.
ou seja, lá a parte onde fazia a digitação do jornal, a distribuição de cada coisa vai ficar e, por fim, a impressão. Para isso, o Jornal Libertador precisava alugar a tipografia de um dos 4 jornais. Ele alugou a do primeiro. Só que esse primeiro jornal não gostou muito das publicações dele, pediram assim para mudar o teor das publicações ou arranjar outra tipografia. Eles arranjaram outra tipografia, foram para a tipografia do segundo. Só que o segundo jornal também não gostou muito, aí tiveram que mudar para a terceira tipografia. E aí o terceiro jornal também não gostou muito, mudaram para a 4ª tipografia. Só que o 4º jornal também não gostou muito. E aí em um ano mudaram de tipografia 4 vezes. E no final do primeiro ano de existência deles, eles tiveram que fechar até ter dinheiro para bancar uma tipografia própria. E aí ele vai retornar no ano de 1882 e vai durar até 1884. E toda essa discussão, gente, ela levanta uma questão que é fundamental para a gente entender. Porque quando a gente fala da escravidão no Nordeste, a gente pensa muito na escravidão em Pernambuco, até mesmo na escravidão na Bahia. E aí a gente entende que no resto do Nordeste não tinha escravos. Afinal de contas, a gente está falando de uma economia sustentada basicamente pela criação de gado. E quando a gente pensa nessa economia, a gente pensa no vaqueiro, a gente pensa no boiadeiro, a gente pensa de pessoas que têm que estar transitando para tudo que é lugar diferente. Então são lugares em que não vão ter a escravidão. Só que isso não é bem verdade. Tanto é que aqui em São Raimundo Nonato tem lá nasceu de uma fazenda de gado. Por sinal, as cidades todas do interior do Nordeste, elas em geral nascem a partir de fazendas de gado. E a gente tem aqui, perto de São Raimundo Nonato, o território Lagoas, que é um dos maiores quilombos do Brasil inteiro. Né? A gente tem lá no Maranhão o quilombo do Negro Cosmo, que vai participar aí da Arabalaiada, que vai ser uma revolta que vai... já falei da balaiada, vai procurar o vídeo que eu falei da balaiada, ou faz algo ainda melhor, que é ler alguém que escreveu sobre a balaiada no livro mesmo. Então, enfim, essa ideia de que no Nordeste não tinha escravidão é a maior balela de todas. E para além disso, falando do Ceará especificamente, a gente vai ter 31 mil escravos no Ceará no ano de 1873. Agora, detalhe, desde 1840 a gente tem um aumento da venda de escravos do Ceará para outros estados. Então, desde 1840 está os escravizados saindo do Ceará. A gente vai ter esse momento em 1872, a população de 1840 vai ser 14% e em 1872 já vai estar em 4%. Em 1873 vai estar em ainda menos gente e ainda assim vamos estar falando de 31 mil pessoas. Então é muita gente. Não é tanta gente comparada com a quantidade de escravizado que tinha nas fazendas de cana-de-açúcar de Pernambuco, nas fazendas de café que tinha em São Paulo, nas Minas, né? Não é tanta gente assim, mas ainda assim a gente está falando de 31 mil pessoas. Quando a gente fala só era 4% da população do Ceará, em 1872, fica parecendo uma quantidade irrisória, mas ter essa noção de que porcentagens muitas vezes está escondendo a quantidade de pessoas que a gente está falando. A gente está falando de 31 mil pessoas, isso em 73. A abolição ocorreu só em 1884 mesmo. Mas olha a quantidade de gente que a gente está falando. Então, na realidade, o que acontece é que a gente tem muito senhor de terra com pouco escravo. Não é que os senhores de terra não tinham escravos, até porque não tem como eles sustentarem as fazendas deles, eles não têm escravo, afinal de contas eles não queriam pagar salário para ninguém, né? Bom,
E assim, além disso, e detalhe, tem 31 mil pessoas, só que desde 28 de dezembro de 1868, a gente tem no Ceará uma lei destinada para uma verba específica para ficar comprando alforria, né? Então, a gente tem uma série de questões, isso nem são a série de questões que levam ao Ceará, são um dos estados que menos vai ter escravizado no Brasil, né? E então assim, imagina então a quantidade de escravizados que tinha nos outros lugares. Quando o povo fala de que a Lei Áurea, por exemplo, libertou muita pouca gente, porque libertou só essa porcentagem aqui, afinal de contas está falando de um processo muito longo que vai levar à liberdade de muitas pessoas, então a Lei Áurea vai servir de pouco. A gente acaba esquecendo, a gente nem tem a dimensão da quantidade de pessoas que a gente está falando. E a Lei Áurea ela vai ter muitos problemas, mas essa aí não vai ser um deles. E bom, tendo em vista todo esse contexto, onde a elite está discutindo a abolição, mas não porque quer abolir a escravidão, mas simplesmente porque quer fazer contenção de danos, quer garantir que vai continuar tendo poder, quer garantir que vai continuar mandando e desmandando da forma como quer, a gente vai ter, ao mesmo tempo que isso foi o que aconteceu e que eu acredito que eu mostrei magnificamente no Amazonas, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter no Ceará a greve dos jangadeiros. Muita gente não sabe, mas a gente teve duas greves diferentes. A primeira foi entre 27 de janeiro de 1881 e 30 de janeiro de 1881, quando o povo lá estava gritando que no Porto do Ceará não se embarca mais escravos. E aí vale explicar o contexto, o que acontece. O Ceará ele não tinha portos, então ele dependia única e exclusivamente dos jangadeiros para carregar e descarregar os navios. O povo ia lá na jangada levar a mercadoria para o navio, ou então ia do navio levar a mercadoria para a terra, para o porto. E essa greve ela vai ser organizada pelo Antônio José Napoleão, que era o grande líder dos jangadeiros e que quase ninguém conhece. E vai ser junto também de um cara chamado Pedro Arthur de Vasconcelos. Esse basicamente ninguém conhece mesmo. O que acontece? Esse Pedro Arthur era um guarda-livros no escritório da Casa Inglesa, que nasceu em 1851. E ele era amigo do Alfredo Salgado, que era membro tanto da Perseverança por Vir quanto da CSL. Mas ele mesmo não era de nenhuma dessas sociedades. E aí um dia ele vai ouvir o discurso do Alfredo Salgado lá na Praça da Estação de Ferro, que é a atual Praça Castro e Correia, após aí uma apresentação de teatro, porque antigamente você tinha entre os atos do teatro o povo fazendo um discurso político, recitando poesia, para dar tempo do povo se arrumar. E aí esse Alfredo Salgado vai dizer que seria muito importante para essa luta se os jangadeiros fizessem uma greve. O Pedro Arthur vai ouvir isso e vai dizer que vai conseguir o apoio, porque ele conhecia um monte de jangadeiros, tudo. Ele vai conversar com o José Napoleão e o José Napoleão vai lá e vão fazer a greve. Agora, esse Antônio José Napoleão, ele era um escravo forro, né? Ele era um alforriado, que vai, depois de comprar a alforria dele, e com muita dificuldade, porque praticamente não tinha mais escravos no Ceará, né? Quando a gente fala assim de porcentagem. E aí, então, quanto menos escravizado tem para trabalhar, maior é o preço da alforria, lógica de mercado. E aí ele vai começar a trabalhar como um jangadeiro. Aí ele vai comprar alforria para a esposa dele, depois vai comprar alforria para as 4 irmãs dele, e ainda dizem que vai comprar alforria para um monte de amigo dele. E aí isso é importante da gente entender. Nossa, era tão difícil assim, mas o cara comprou alforria para um monte de gente. E aí é importante entender que existe toda uma rede de solidariedade. Então o José Napoleão estava lá comprando alforria para todas essas pessoas com o dinheiro que ele juntava como jangadeiro, mas não era ele sozinho comprando. A gente está falando de uma rede de solidariedade.
E aí, no mesmo dia do fim dessa greve, a gente vai ter um debate lá na Sociedade Cearense Libertadora que vai acabar resultando na saída de 11 pessoas do grupo, e por serem amigos ou dependentes do governo combatido pela sociedade. Então, assim, muito provavelmente se supõe que esse debate tenha ocorrido justamente por causa da greve dos jangadeiros. A greve dos jangadeiros, ela começa como uma ideia de alguém ligado a essa sociedade, mas quem faz a greve não era a sociedade, eram os jangadeiros. Porque a gente está falando das pessoas pobres, a gente está falando inclusive de ex-escravizados e que conheciam muito bem a dor, e que a partir do momento que entenderam que era o momento de se mobilizarem, se mobilizaram. A luta contra a escravidão, ela não foi uma luta feita por um monte de gente branca que acordou um dia e que achou que aquilo não estava errado, que algo de errado não estava certo. Não, isso aí foi uma luta feita pelas pessoas. Até porque é lembrar que a Sociedade Libertadora Cearense, assim como as outras sociedades abolicionistas da época, não estavam interessados na abolição. Estavam interessados em garantir que a elite ia continuar tendo poder. Tanto é que o José Napoleão, ele é esquecido em detrimento do Dragão do Mar, que é o Francisco José do Nascimento, mais conhecido até então como Chico da Matilde. E isso tem um motivo. Agora, se você quiser saber esse motivo, aí você vai ter que esperar até a próxima semana, porque eu só vou falar da segunda greve próxima semana. Então, com essa reflexão eu encerro aqui o vídeo. Até a próxima semana. E o que eu ia falar? Sim, assista por favor o vídeo no meu canal do YouTube Papo com Grilo para ir lá dar visualização. Agradeço a todo mundo que for curtir, compartilhar, que for se inscrever no canal e essas coisas aí. Então até a próxima semana.